E aí, fizeiros e fizeiras, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de 3 fundos imobiliários que estão pagando acima de 8%, mas que pode ser que tenham alguma coisa aí que a gente tem que estar de olho. Eu sou Alex Silva, você está no Primeiros Passos em FIIs, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e se você gostar, já vai deixando logo o seu like, senão você sai do vídeo e não deixa, e aí o YouTube vai entender que não precisa passar esse conteúdo para outras pessoas. Dá essa força aí. E quais foram os critérios que eu utilizei para escolher esses fundos? Um deles é que o PVP tem que estar perto de 1, o outro, eu já falei, eles têm que estar pagando mais de 8%. Também coloquei que eles têm que ter mais de 10 mil cotistas, liquidez diária superior a 1 milhão e também um patrimônio líquido mínimo de 400 milhões. Qual foi a ferramenta que eu utilizei para poder escolher? Está lá no statusinvest.com.br. Coloquei aí esses parâmetros na busca avançada de FIIs e ele me trouxe 4 fundos imobiliários. Um deles, você já viu aqui, é o RECT 11, mas os outros 3 nós vamos conhecer hoje. Eles não estão naquele meu vídeo 21 FIIs baratos para 2021, mas são FIIs que devem ser estudados. O primeiro deles é o XP Selection, fundo de fundos, o XP SF11, que na data de hoje tem essa cotação. O valor patrimonial da cota está aí, e se a gente dividir um pelo outro, vamos chegar ao PVP, que está próximo de 1, ou seja, pode ser uma oportunidade para entrar na sua carteira. O patrimônio dele hoje é de 430 milhões e o seu dividend yield é de quase 9, portanto a gente vê que ele está pagando muito bem e é o que se espera de um fundo de fundos. Hoje ele ocupa a posição número 60 do IFIX, com quase 0,5%, são quase 15 mil cotistas, e a gente vai ver que esse fundo tem um pouco mais de um ano, e o seu volume diário de negociação é superior a 1,5 milhão, portanto você não vai ter problema para entrar e nem sair. Dando uma olhadinha já aí no relatório dele, a gente vê que ele distribui normalmente aquilo que ele arrecada, às vezes um mês tem um resultado melhor, às vezes um resultado pior, e a distribuição está sempre ali muito próxima. O seu portfólio basicamente é de FIIs, 95%, quase 96%, mas ele tem um pouquinho ali de CRI e também um dinheiro em caixa. Basicamente, qual que é a estratégia aí do XPSF? Quase 90% são de FIIs para renda e menos de 10% para ter aquele ganho de capital, para fazer aquele giro de carteira, né, de comprar e vender posições e aumentar o resultado do fundo. Ele é bastante distribuído, a gente vê aí que está praticamente meio a meio entre FIIs de papel e de tijolo, sendo as maiores posições de tijolo escritório, logístico, renda urbana e desenvolvimento. Aí vemos os principais fundos imobiliários que compõem a carteira do XPSF, ele tem mais de 30 na sua carteira, e os 5 primeiros são o IRDM, XPCI, MCCI e CPTS. Esses 4 eu já fiz vídeo aqui no canal, dá uma olhadinha depois. E tem também na 5ª posição o RBRL. Outros fundos que estão aí, que também a gente comentou já no canal, são o Tigaro, Bari, MXRF, Vino, XPLG e o VILD. Vemos que é um fundo bastante interessante, talvez a desvantagem é ele ser um fundo de fundos, mas para quem está começando pode ser uma opção muito interessante. O segundo fundo de hoje é um velho conhecido, é o RBVA, o Rio Bravo Renda Varejo. Temos aí o preço da cota hoje no mercado, o seu valor patrimonial da cota, e o seu PVP, a gente vê ali, está muito próximo também do valor justo ali, de 1, portanto pode ser uma oportunidade aí para você. O seu patrimônio é muito grande, 1 bilhão e 300 milhões, e o seu dividend yield nos últimos 12 meses foi quase de 10%, e isso chama a atenção de muitas pessoas. Porém, a gente vai ver que teve umas tretas lá atrás que deixaram esse fundo bastante arriscado. Mas como que ele está hoje? Hoje ele está ali no top 30 do IFIX, com quase 1,40% da composição do índice. São quase 40 mil cotistas. Se você é cotista do RBVA, deixa aqui para mim nos comentários. E o volume diário de negociações é superior a 2 milhões, portanto você não vai ter problema também para entrar nem sair. E qual que foi a grande treta aí do RBVA? Então lá atrás, em abril, esse fundo adquiriu o SAAG, né, ele foi incorporado ao RBVA. O SAAG era o fundo de agências do Santander, e isso acabou incrementando os ganhos do fundo, teve um aumento do resultado. Porém, com a pandemia, o que aconteceu em julho, o Santander, coitadinho do banco, pediu para baixar o valor dos aluguéis. E aí o gestor do fundo falou, não, isso vai rasgar o nosso contrato e fere o interesse dos cotistas. E eles disseram que isso não ia acontecer. O Santander resolveu entrar com medidas judiciais, mas todos os pareceres foram favoráveis ao fundo. A gente vê aqui, foram 28 liminares, todas elas rejeitadas, e diante disso, para não judicializar mais aí essa disputa, resolveram fazer um acordo privado. O objetivo dos acordos principais deles foram o alongamento dos vencimentos e também encerrar os litígios com a locatária, ou seja, com o Banco Santander.
Os principais pontos desse acordo foram a renovação por 10 anos de 18 contratos de locação, houve também a liberação dos ativos para negociação. Na semana passada, inclusive, ou há 2 semanas, houve um fato relevante em que o fundo comunicou a venda de 3 agências. A parte principal vai ser reinvestida em novos ativos e o ganho de capital vai ser distribuído como dividendo para você que é cotista aí do RBVA. Por consequência, o que aconteceu? Isso não gerou uma jurisprudência para outros fundos imobiliários. Imagina todo mundo pedindo desconto, pedindo para rasgar os contratos, para baixar o valor. É diferente, por exemplo, dos fundos de shopping, contratos típicos e tem uma margem maior para negociar com o locatário, mas nesse caso os contratos eram todos atípicos. Então a decisão, esse parecer, foi favorável ao fundo e acabou diminuindo as incertezas, tornou o fundo mais seguro. E com isso, olha aqui, depois do acordo, isso melhorou também para o fundo, porque teve uma previsibilidade maior aí dos ganhos futuros. Vemos aqui nessa tela o alongamento dos contratos, a maior parte deles agora está para 2028, 2029, para frente de 2030. E hoje essa é a composição do fundo, com mais de 75% composto por agências bancárias. Mas o fundo quer rever esse percentual e quais são as metas deles para até o final de 2022? Eles querem apenas 20% do seu portfólio composto por agências, querem melhorar a localização das lojas que estão dentro do fundo, ter 50% no mínimo de contratos atípicos, que garantem mais segurança para o cotista. Portanto, tudo isso torna o RBVA um ativo mais interessante hoje. Há 6, 7 meses atrás, eu nem pensaria em colocar ele na minha carteira, devido a todo esse panorama conturbado e incerto. Hoje eu vejo ele já com bons olhos, e acredito que ele possa, talvez, compor a sua carteira, mas é importante que você estude e tome a decisão. Esse vídeo aqui não tem a intenção de recomendar a compra ou venda de nenhum ativo. O próximo fundo da nossa lista é o XPPR11, o XP Properties, que muita gente tem comprado aí, é um fundo que está sendo muito badalado nos últimos dias. Temos aqui o preço da cota dele hoje, o valor patrimonial da cota e o seu PVP, que a gente vê que está muito abaixo aí daquela faixa saudável, né? Entre 0,90 e 1,10. Por que será que isso está acontecendo? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Está aí o seu patrimônio de 640 milhões, o dividend yield de quase 11%, então isso é o que vem talvez chamando a atenção de muitos investidores, mas tem um risco aí por trás dele. Hoje ele tem a posição número 54 no IFIX, mais de 36 mil cotistas, e o volume diário de negociações é quase de 3 milhões. Portanto, liquidez não é o problema aqui. Qual que é o grande problema aí do XPPR? É a questão das vacâncias. Hoje, vemos aí que ele investe preponderantemente na área de lajes corporativas, educação e hospitais. 94% do portfólio é de imóveis. Os contratos são típicos, portanto, contratos mais curtos. O maior dos seus locatários é de um prédio que ainda está em construção. E vemos aí o vencimento dos contratos. Então, boa parte vencendo este ano, 2021, e a maior parte deles para depois de 2023. IGPM é seu principal indexador. E aqui temos a questão da vacância. A vacância vem aumentando bastante aí nos últimos meses, mas esse não é o principal problema. O maior problema é que o fundo não detém 100% dos imóveis, eles têm participações. E aí o que acontece? Dentro de um mesmo imóvel você pode ter uma sala vaga que pertence ao fundo e outra que não pertence. E com isso, os possíveis locatários podem tentar barganhar e trazer o valor desse aluguel para baixo, que acaba diminuindo um pouquinho, ou pode diminuir, os rendimentos do fundo. As revisionais dos contratos estão para 2022, a maior parte deles, mas tem 15% vencendo este ano, e ele está concentrado na região metropolitana de São Paulo, com 5 ativos na capital e 2 em Barueri, lá em Alphaville. Inclusive um deles está também no portfólio do Rect, que a gente já viu aqui, eu vou deixar o vídeo na descrição também no card. Temos aí os edifícios, né? O Rebouças é um deles, a participação de quase 15%. Já no Corporate Evolution, lá em Alphaville, essa participação é de 65%. Tem o Box 298, na Vila Madalena, um edifício bastante diferente, descoladão, né? Quase 30% de participação. 3,5% no edifício Santa Catarina, 60% no E-Tower. E aqui aquele edifício que está ainda em construção, que é o Faria Lima Plaza, que quando estiver pronto, 40% dele estará dentro aí do XPPR. Então, se a gente avaliar aqui esses 3 ativos, a gente vê que talvez o XPPR é aquele que destoe mais dos outros, o PVP está muito mais baixo, mas nos outros quesitos eles estão muito próximos, né? A questão do dividend yield, a liquidez, o número de cotistas. Claro, o XPFS, por ser um fundo de fundos, tem menos cotistas, muita gente não gosta dos fundos de fundos, mas o que é interessante dessa análise que a gente fez hoje? Que a gente não pode olhar somente para o dividend yield, tem outros fatores que a gente tem que considerar, o número de cotistas, a liquidez. Aos poucos a gente vai aprendendo. Então, por exemplo, hoje eu vejo que o RBVA é o melhor dos 3,
oferece o melhor retorno face ao risco, mas, lembrando mais uma vez, é importante que você estude, que você tome as decisões. Aqui é mais para poder abrir a mente, para a gente poder conhecer melhor alguns dos fundos. Não compre nada antes de fazer um bom estudo. Se você gostou, deixa seu like e na próxima semana vamos analisar um novo fundo imobiliário. Um abraço e até lá!